Graça e paz, amados. Bom, eu quero nesse breve vídeo apresentar para vocês um resumo da última aula que enviei sobre a Trindade, sobre a doutrina da Trindade. Três pessoas sendo um único Deus. Concordo, não é fácil de entender isso, mas nós veremos que é assim mesmo, que o próprio Deus se revela a nós. Portanto, é assim que nós cremos. Como está no nosso terceiro slide lá da aula, tudo o que sabemos sobre Deus é o que Ele mesmo revela a nós através da Escritura, da Bíblia Sagrada. Nós temos do Gênesis ao Apocalipse, né, na Bíblia, vários textos que vão fazer referência às três pessoas da Trindade, agindo na vida do povo de Deus ao longo da história. Exemplo, Gênesis 1 começa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. No verso 2 já aparece a presença do Espírito, diz que o Espírito pairava sobre as águas. Se nós formos ao Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 3, lá se refere à manifestação de Jesus Cristo, e ali ele é chamado de o Verbo de Deus. E o texto diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, lá naquele mesmo princípio da criação. E o verso 3 de João 1 vai dizer que todas as coisas foram feitas por ele e que sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, a Escritura nos aponta que na criação estavam presentes o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Tanto que no slide 4 nós abordamos essa questão dizendo que Deus, após criar todas as coisas, animais e plantas, ele disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Esse façamos está no plural e não é por acaso. Ele está ali interagindo com mais alguém. Queridos, a doutrina da Trindade, a doutrina de que há um só Deus, ela é ponto indiscutível, inegociável na fé cristã. Há um só Deus. Queria que você lesse com bastante atenção o slide 5. A Trindade ela vai se manifestando de forma gradativa e progressiva ao longo das Escrituras. Percebemos ao longo da história Deus agindo mais no Antigo Testamento, mais diretamente ali. Lá nós temos lampejos, né, da manifestação de Cristo, do Espírito. Depois nós temos na encarnação a presença real de Jesus Cristo e a sua atuação. Durante o ministério de Cristo nós temos também registro da presença do Deus Pai e da ação do Espírito. Jesus é Ele mesmo quem vai anunciar a vinda do Espírito. E quando o Espírito chega em Atos 2, com grande poder, ele passa a partir daí a conduzir a vida da igreja e dos crentes até a volta de Cristo. Nós citamos textos lá nos slides, né, onde são mencionados em separado o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. E texto onde os três são mencionados juntos. Um dos principais são os textos que narram o batismo de Jesus. Eu registrei lá Lucas 3, 21, 22. Ali os três se fazem presentes. Jesus está sendo batizado e o Deus Pai do céu brada através daquela voz, esse é o meu Filho amado. Não é verdade? E o Espírito Santo, ele se manifesta na forma de uma pomba. Por isso que a fórmula batismal ela é uma declaração clara, bem clara a respeito da existência da Trindade. E nós somos ordenados a batizar os crentes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados, precisa ficar claro para nós que não são três deuses, são três pessoas. Cada um deles é uma pessoa, com vontade, emoção e razão, mas os três se unem em apenas um Deus. É um maravilhoso mistério da fé cristã. Bom, nós mencionamos em seguida que os nossos símbolos de fé nos apresentam isso de forma clara e bíblica. A pergunta 6 do breve catecismo diz assim: quantas pessoas há na divindade? E ela responde: há três pessoas na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas três são um Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. E tem na sequência várias referências bíblicas que eu recomendo, ou melhor, peço encarecidamente que você verifique, leia. Leia os textos bíblicos que servem de referência para a resposta tanto do catecismo como da confissão. Nós citamos esses símbolos de forma bem resumida. A confissão, inclusive, ela afirma que as três pessoas da Trindade são iguais em poder, substância e eternidade. E tem muito mais conhecimento nesses símbolos. Pode pesquisar lá.
Além da divindade e humanidade de Cristo, a doutrina da Trindade ela foi uma das mais atacadas, mais questionadas nos primeiros séculos da Igreja após a era apostólica. 3 ideias terríveis surgiram e nós mencionamos elas resumidamente. O modalismo, que ensinava que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram 3 modos diferentes de Deus se manifestar. O subordinacionismo, que ensinava que Deus Pai é o Deus maior e que Cristo e o Espírito são criaturas subordinadas a ele. E o triteísmo, que indica a existência de 3 deuses. Mas também, já nos primeiros séculos da era cristã, a liderança da igreja ela condenou essas 3 heresias. Ela afirmou que tanto Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus, que eles se distinguem em suas pessoas, mas que são iguais em poder, honra e glória, como diz também a nossa confissão de fé. Vários concílios afirmaram isso, como o concílio de Nicéia em 325. Isso foi registrado em várias declarações, em vários credos, em várias confissões. E nós até repetimos o credo apostólico lá nos nossos slides. Chegaram a ver? Bom, nós finalizamos a nossa aula com as frases de alguns grandes teólogos sobre esse tema, a doutrina da Trindade, Dr. Martin Lloyd Jones, Herman Bavinck e João Calvino. E eu quero concluir afirmando que, de fato, nós não conseguimos, queridos, entender por completo ou explicar satisfatoriamente essa fantástica unidade que acontece entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas nós cremos nela. Lembra das frases de Jesus aos seus discípulos? Um episódio quando Filipe pergunta a Cristo: Senhor, mostra-nos o Pai. Lá em João 14, 9, Jesus responde: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Em outro texto ele vai dizer: eu e o Pai somos um. E ainda em João 16, versos 13 a 15, quando Jesus anuncia a vinda do Espírito, ele diz que esse Espírito não pode falar nem fazer nada que não esteja de acordo com a vontade dele e do Pai. Percebe a unidade? Não temos dúvida, queridos, são 3 pessoas e elas formam o nosso único e soberano Deus. Assim nós cremos e com muita humildade e reverência nós o adoramos. Após os likes aí da aula, tanto do vídeo como dos slides da aula e do vídeo, eu vou postar um texto que pode trazer mais esclarecimento aos que querem uma explicação mais profunda. É de um teólogo que foi professor meu no seminário e o texto é muito bom, bem esclarecedor. A nossa próxima aula, queridos, ela vai ser sobre o grande e fantástico plano de Deus para a salvação. Deus tem um plano. Nada acontece tempestivamente ou por surpresa. Nem mesmo essa pandemia de coronavírus, nem a saída do Moro do governo, nem o fato de, na próxima semana, sermos todos obrigados a usar máscara, para nos proteger. Deus está no controle de todas as coisas, boas ou ruins. Nem sempre nós entendemos, mas é assim mesmo. Não é prudente, inclusive, a gente perguntar: Senhor, por que está acontecendo isso? Mas é mais inteligente nós perguntarmos: Senhor, para que o Senhor está agindo assim? Porque em tudo nós sabemos, Deus tem um propósito em todas as coisas. E não nos esqueçamos, queridos, cada um de nós, cada um dos servos de Deus, nós podemos todo dia e durante todo momento, a todo instante, podemos contar com a onipresença e a onipotência do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade Santa, o Deus Trino, Triuno, eles estão sempre nos vendo e cuidando de cada um de nós. Amém? Leiam, releiam e se ficar ainda alguma dúvida, mande um texto, mande um áudio, compartilhando a sua pergunta e nós tentaremos responder, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.